Então, meninas, conforme a gente combinou, eu vou gravar esse vídeo para orientar vocês em relação ao planejamento e sobre aqueles 3 instrumentos que a gente utiliza para construir o processo documental do trabalho que a gente vem fazendo. Então, uma primeira ideia que eu quero deixar claro é que nós estamos falando do planejamento da sessão, do planejamento de que tipo de investigação a gente vai estar levando a cabo com as crianças no trabalho que vai ser desenvolvido. Esse é um planejamento que está situado dentro de um planejamento maior, que é o planejamento de contexto. Então, o planejamento de contexto é aquele planejamento onde a gente pensou o tempo, onde a gente pensou a organização dos espaços, onde a gente pensou a seleção dos materiais, as microtransições. Esse é o grande planejamento, é o planejamento onde a gente pensou as atividades de atenção pessoal, comer, dormir, higiene. Esse é o grande planejamento e ele tem uma função muito importante. Estruturado esse grande planejamento, o que nós vamos fazer agora é o planejamento das sessões. Então a sessão ela sempre nasce de um processo de querer entender ou querer levar a cabo uma investigação. Primeira coisa que a gente tem que tentar entender é que tipo de possibilidades de investigação são mais coerentes para cada faixa etária. Então, a gente aqui no BC tem desenvolvido a ideia de que as crianças vão de um pensamento heurístico para um pensamento projetual. Obviamente que nesse pensamento heurístico não há ausência de pensamento projetual, tampouco no pensamento projetual há ausência de pensamento heurístico. Mas nós temos com mais intensidade no início da educação infantil, no 0 a 2 anos e meio, o pensamento heurístico, e com mais intensidade dos 3,5 para 6, o pensamento projetual. Mas em ambos os casos, nós temos a presença dos dois. Isso é uma característica. Uma outra característica é que com os primeiros grupos a gente dá ênfase nas sessões de investigação sobre o trabalho heurístico, com o brincar heurístico, cesto de tesouros, jogo heurístico e bandeja de experimentação ou outras investigações heurísticas, e com os maiores a gente faz o trabalho em relação aos ciclos de simbolização. Essas são as duas marcas. Tem um período de transição, um grupo de transição, que é o de 2 para 3 anos, onde a gente tem que ir avaliando, ou talvez começando a mesclar processos, ainda fazer investigações heurísticas e começar a introduzir processos de investigação dos ciclos de simbolização. Certo? Muito bem. Então, por onde a gente começa? Nosso primeiro instrumento que a gente elaborou é esse instrumento de intenção investigativa. Esse instrumento ele tem 3 partes, tá? 3 partes muito importantes para a gente entender e construir um sentido para o trabalho. A primeira dela é o contexto observado e refletido, ou fato e reflexão, é onde a gente, depois de coletar observáveis, de gerar observáveis, sejam eles vídeos, fotos, amostragens das produções das crianças ou anotações dos professores, em relação às falas das crianças, onde a gente escolhe, define que caminho quer seguir. Então a gente faz essa escolha dentre tantas as possíveis que a gente poderia fazer, mas elege uma, elenca uma. Então, nesta parte do contexto observado e refletido, o que é importante? Deixa eu pegar aqui, nessa primeira parte aqui. O que é importante? É importante vocês narrarem concretamente o fato que vai desencadear a investigação. Um fato tem sujeitos concretos, tempo concreto, ações concretas. Não façam generalizações, tá? Façam um processo, relatem, descrevam um fato concreto. Este é o fato. E deste fato, façam a reflexão. Por isso a gente chama de contexto observado e refletido. Façam uma reflexão. O porquê e o que dali vocês imaginam como possibilidade. Vocês podem utilizar eventualmente fotos para compor este contexto observado e refletido, falas das crianças, mas é fundamental ter o fato e a reflexão. Esse fato e reflexão é o que a gente chamaria do terreno, do contexto aonde nós vamos nos movimentar na investigação que a gente vai fazer.
A segunda coluna, que é o âmbito conceitual, que é a zona de investigação, é onde vocês vão articular, então, dentro deste contexto, qual é a zona de investigação que vocês imaginam desenvolver em relação ao trabalho que vai ser feito. Aqui na zona de investigação é onde vocês sinalizam, por exemplo, quais campos de experiência da Base Nacional Comum vocês imaginam que está em relação ou que está situado, mapeado dentro deste contexto observado e refletido. Lembrem que os campos de experiências não acontecem isolados, eles acontecem de forma integrada. Leiam as ementas dos campos de experiência para entender a lógica dos campos de experiência, muito mais do que os objetivos. E, além dos campos de experiências, vocês podem sinalizar outros conceitos que vocês imaginam que está circunscrito nesta zona de investigação que vai ser levada a cabo. A terceira coluna é, então, fizeram o fato, narraram o fato e a reflexão que vocês fizeram como o disparador para o trabalho que vocês vão fazer. Identificaram as zonas de investigação, que é o âmbito conceitual, ou seja, quais serão os conceitos que saltam para o trabalho que vocês vão desenvolver. A partir disso, que perguntas é que vocês estão se fazendo? E aqui entra aquele problema das perguntas difíceis. Dica, tentem não ser óbvias nas perguntas, tentem fazer perguntas onde vocês queiram entender. Se são em projetos de investigação com as crianças, vocês podem fazer tanto perguntas do ponto de vista de vocês, o que vocês querem entender do processo, como as perguntas das crianças.